Com as bênçãos de Deus, damos início à 137ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Eduardo Bosco a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em prosseguimento, a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não se deixou ir após o conselho dos ímpios, e que não se deteve no caminho dos pecadores, e que não se sentou na cadeira da pestilência. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 19. Toda criança e adolescente tem direito a ser criada e educado no seio de sua família, excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Lido, senhor presidente. Obrigado. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Coloque em discussão a ata da 136ª sessão ordinária, realizada em 16 de maio de 2016. Em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Então fica aprovada a ata da 136ª sessão ordinária. Coloca ainda em discussão a ata da 112ª sessão extraordinária, também realizada no dia 16 de maio. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Então está aprovada a ata da 112ª sessão extraordinária. Passamos à leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei 25/2016, que transforma em zona de expansão urbana a área localizada na zona rural denominada Fazenda Bela Vista Gleba B. Anuncio o recebimento dos balancetes da receita e despesa do mês de abril de 2016. Prosseguimento, solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos e suas respostas. Ofício 4.156/2016 de VSA. Alumínio, 18 de maio de 2016. Sentir, senhor presidente. Em atenção ao requerimento 97/2016, de autoria da doutora vereadora, doutora Ana Paula Neto Marchetti, vimos a informar o que segue conforme requerido. 1. É possível colocação de cascalho na rua indicada acima? A rua indicada é a Rua 9 do bairro Figueiras. Resposta sim. 2. Se sim, quando? Já está sendo realizado serviço de projeção de cascalho nas estradas vicinais e logo as ruas do bairro Figueira estarão sendo atendidas. 3. Caso negativo, por quê? Prejudicado. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito municipal. Ofício 4.155/2016, de 18 de maio de 2016. Sentir, senhor presidente, em atenção ao requerimento 96/2016, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti, vimos a informar o que segue conforme requerido. 1. É possível conserto de vidro quebrado na sala de aula da Escola José Joaquim Paes. Foi realizada a contratação de empresa para realizar serviço de manutenção dos prédios escolares. Já está sendo providenciada a substituição. Aos itens C5 quando em caso negativo, porque seguem ambos prejudicados. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito municipal. Lido, senhor presidente. Passamos à leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo 3/2016. Projeto de decreto legislativo 3/2016. Dispõe sobre o julgamento das contas da Prefeitura Municipal relativo ao exercício 2012. A Câmara Municipal de Alumínio resolve. Artigo 1º. Ficam rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal de Alumínio relativas ao exercício 2012, conforme parecer prévio do Tribunal de Contas no processo TC 2070-026/2012. Artigo 2º. Se decreto legislativo entre em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Alumínio, 11 de maio de 2016. Raimundo Azevedo Ferreira, presidente. Augusto Canto, membro. Doutora Ana Paula, membro. Justificativa. Fizemos o projeto de decreto legislativo nesses termos, acompanhando a decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Raimundo Azevedo Ferreira, presidente. Lido, senhor presidente. Anuncio o recebimento do projeto de resolução que altera a resolução 97/97 e, conforme preceitua o regimento interno, abre-se-á um prazo de 10 dias para a mesa manifestar-se quanto ao mérito da proposição.
Solicito ao secretário que efetue agora a leitura dos requerimentos. Requerimento 124, 2016, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa ouvido plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em voto de pesar pelo falecimento de Nadir Tobias de Oliveira, ocorrido no dia 17 de maio de 2016. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitidas nossas condolências, sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 18 de maio de 2016, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 125, 2016, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa ouvido plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Tatiane do Nascimento, ocorrido em 17 de maio de 2016. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitidas nossas condolências, sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 18 de maio de 2016, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 126, 2016. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa, ouvido o plenário, seja respeitado um minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Deise Furquim, ocorrido em 19 de maio de 2016. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitidas nossas condolências, sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 19 de maio de 2016, Eduardo Bosco, vereador, Eduardo da Delegacia, vereador. Por conta do falecimento da senhora Nadir Tobias de Oliveira, da senhora Tatiane do Nascimento e da senhora Deise Furquim, e atendendo ao requerimento dos vereadores, então passamos ao minuto de silêncio pelo falecimento das mesmas. Então, o secretário que prossiga com a leitura dos requerimentos. Requerimento 127, 2016, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que existe dotação prevista para obras de infraestrutura no bairro Granja Modelo, tocante à construção da pista caminhada e também recuperação e novo paisagismo dos lagos. Considerando que em visitas Casa de Leis, representante... Pois não, vereador. Peço arquivamento desse requerimento de minha autoria para adequação da redação dele. Requerimento arquivado a pedido do autor. Eu falei, pois não, no lugar do Alexandre. Desculpa, Alexandre. Ele falou, pois não, vereador. Sai da presidência, né? Desculpa aí. Solicito ao secretário que prossiga com a leitura dos requerimentos. Requerimento 128, 2016. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando o aumento de tráfego de veículos finais de semana na estrada Ayrton Senna, em decorrência principalmente da instalação da unidade prisional no bairro Cristal. Considerando que nos dias de semana também há intenso tráfego de veículos, quer seja de funcionários, quer seja transporte de detentos, usando muitas vezes de altas velocidades. Considerando que a estrada Ayrton Senna é cercada de propriedades rurais, repleta de crianças brincando próximas às estradas, andando de bicicletas, dentre outras. Considerando ainda que há animais domésticos e silvestres que cruzam a referida via constantemente, é que requer a mesa, ouvido plenário, seja oficiada a Prefeitura Municipal de Alumínio, solicitando as seguintes informações. 1. Há a possibilidade de instalar placas de alerta, como cuidado com nossas crianças, de limite de velocidade, se possível, travessia de animais silvestres ao longo da estrada, a fim de colaborar com a segurança local. 2. Caso positivo, quando se pretende adotar a prática? 3. Caso negativo, o que impede a instalação? Sala de sessões, 18 de maio de 2016, Augusto Canto, vereador. Requerimento 129, 2016. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que no final do prazo das inscrições do concurso público 1, 2016, de 6 de maio de 2016, considerando que as informações serão usadas para acompanhamento desse parlamentar, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiada a Prefeitura Municipal de Alumínio, solicitando as seguintes informações. 1. Especificar quantas inscrições tiveram por cargo no referido concurso público. Sala de sessões, 18 de maio de 2016, Augusto Canto, vereador. Requerimento 130, 2016. Considerando que a contramão da política de arrecadação
e fiscalização adotada por grande maioria dos municípios, a Prefeitura Municipal não possui legislação e tampouco procedimento de retenção de ISS de prestadores de serviços diretamente pela fonte pagadora. Considerando que, no entender desse vereador, temos grandes volumes de prestadores de serviços em alumínio, inclusive com faturamentos consideráveis, e em especial, por exemplo, aqueles que atuam junto à CBA, sendo que, salvo o melhor juízo, a não retenção por parte da fonte pagadora pode gerar eventual aumento da inadimplência desse fornecedor para com a municipalidade. Considerando que, inclusive, a não retenção direta pela fonte pagadora gera maior dificuldade quando da fiscalização e ainda dificulta no recebimento dos valores devidos a títulos de tributos. Considerando que este tema já foi suscitado por este vereador, contudo, nenhuma alteração foi procedida pela Prefeitura, diga-se que tem andado na contramão de outras cidades. É que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado, senhor prefeito, para que preste as seguintes informações. 1. Quais os motivos de o município não instituir política tributária para que o ISS seja retido pela fonte pagadora e repassado pela mesma? Existe a possibilidade de implantação desse sistema? 2. Como tem sido o procedimento de fiscalização pelo setor responsável dos tributos devidos pelos fornecedores, em especial aqueles que prestam serviços para a CBA? 3. Poderia apontar qual o valor da inadimplência no período 1, 2015 até 5, 2016? Qual o procedimento da Prefeitura para o recebimento desses valores e previsão de recebimento? Enviar a relação dos devedores de INSS e valores, considerando-se tratar de informação pública. Sala de Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, alumínio, 19 de maio de 2016, doutor Alexandre Amaral, vereador. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos, vereador. Mas esse tema já foi, eu já tinha trazido ele aqui no plenário algum tempo atrás e conversado na Prefeitura. E outro dia foi falado justamente uma situação parecida, né? O cidadão vai lá, constrói um muro gigantesco, a Prefeitura não fiscaliza. E o grande empreendedor, né? E às vezes o coitado, ele vai lá, faz uma pequena obra e ele já, às vezes, muitas das vezes é surpreendido com embargos. Indiferente disso, a questão desse requerimento é o quê? Nós temos aqui hoje, e a grande maioria das cidades, eu tenho um escritório em Sorocaba, então quando você emite uma nota fiscal de prestação de serviços, a retenção do ISS é feita pela fonte. Então você manda lá na nota fiscal o valor do serviço, o quanto é deduzido, e a fonte pagadora faz o repasse para a prefeitura na onde a prestação de serviços ocorreu. E esses dias eu estive na CBA, conversando com uma pessoa que cuida sobre isso. E a pessoa veio, Alexandre, eu não consigo entender como em alumínio não existe isso. E a fiscalização tem que partir lá, ficar batendo na porta das empresas para saber quanto se emitiu e o que emitiu de notas no período, enquanto que, se adota um sistema de retenção direto na fonte pagadora, além da fiscalização ser mais rígida, a chance de você tomar uma inadimplência num valor de arrecadação de ISS é bem menor do que você esperar que a empresa efetue o serviço, receba esse dinheiro, caia no caixa dela e passe para o município. Então, assim, a gente vem mais uma vez aí reiterar esse pedido. Até por facilidade para quem paga, facilidade para a fiscalização e para um bem da própria população. Então, assim, eu tenho certeza aí que a Alumínio tem muito dinheiro para receber de prestadores de serviço, dinheiros esses que dificilmente, nas atuais circunstâncias, irão voltar para os cofres do município local que eles deveriam estar. Então fica se debatendo aí IPTU, fica se debatendo um monte de questão e acaba deixando aí um ralo desse aí aberto, não se sabe a razão. A parte de tributação acaba colocando N dificuldades. Mas olha, a maior dificuldade que nós temos hoje é de fazer essa fiscalização, de acreditar que uma empresa que tem uma sede lá em Brasília faça um serviço aqui em alumínio, que ela receba o dinheiro e credite. Lógico, a partir de que todos esses prestadores possuem uma boa fé, mas a gente sabe que em tempos aí, a última coisa muitas empresas pensam pagar são os tributos. E muitas vezes retendo é o que é devido e é a melhor forma de se arrecadar. Então a gente roga aí para que o prefeito atente para esse assunto e adote essa política de retenção que já é adotada por inúmeras outras cidades da nossa região. Então só o que eu tenho a ponderar, presidente, muito obrigado. Continue a discussão.
Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação o requerimento 130, solicitando ao secretário fazê-la de modo nominal. Raimundo Azevedo. Da Delegacia, aprova. Geraldo Atleta. Augusto Canto. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Bosco. Renatinho. Requerimento 130, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário prosseguir a leitura dos requerimentos. Requerimento 131, 2016. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a alimentação e nutrição constituem requisitos básicos para a promoção e proteção da saúde, e que hábitos alimentares inadequados têm desencadeado nas crianças doenças associadas à má alimentação, como obesidade e várias outras doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, fadiga, depressão, entre outras. Considerando que estudos mostram que a correta formação de hábitos alimentares na infância favorece a saúde, permitindo o crescimento e desenvolvimento normal, prevenindo uma série de doenças crônico-degenerativas na idade adulta. Considerando que é indiscutível e incontestável a importância da alimentação saudável, completa, variada e agradável ao paladar para a promoção dessa saúde, e controle de doenças crônicas não transmissíveis, cuja prevalência vem aumentando significativamente, considerando que é principalmente na infância que os hábitos alimentares são formados, onde esses tendem a se manter ao longo da vida. Considerando que a obesidade infantil transformou-se num problema sério de saúde, uma epidemia que se alastra e já atinge parte expressiva da população nessa faixa etária. Considerando que a implementação de atividades de educação nutricional nas escolas contribui de forma significativa na obtenção de conhecimentos básicos sobre alimentação e nutrição. Considerando que na escola, onde as crianças e jovens passam grande parte do seu dia, as ações de orientação de promoção de saúde constituem importantes meios de informação e formação de hábitos. Considerando que o objetivo deste requerimento é prover a educação alimentar a partir da escola e da comunidade, aproveitando-se deste ambiente para a adoção de novos hábitos alimentares, enfatizando ainda a necessidade de uma abordagem integrada e articulada entre a família, a escola e o município, buscando alianças e parcerias na efetivação dos direitos da criança, é que, nesse sentido, requer a mesa ouvido plenário, seja oficiada a Prefeitura Municipal a fim de que nos informe. 1. Existe possibilidade de implementar atividades de educação nutricional nas escolas? 2. Considerando o requerimento, a Prefeitura tem algum índice de obesidade nas escolas? 3. Se sim, enviar cópia. Sala de sessões plenário, vereador Dano Silva, 20 de maio de 2016, Eduardo Bosco, vereador. Requerimento 132 de 2016, entre o senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que a prática de esportes é fundamental para o bem-estar da sociedade, considerando que somos constantemente cobrados pelos esportistas que utilizam o campo do Lidel, que alegam que o gramado está ruim, mesmo após as reformas realizadas recentemente, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao excelente senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Quando foi realizada a última manutenção ou reforma no campo do Lidel? 2. Há a possibilidade de requerer junto à empresa que realizou o serviço que solucione os problemas que lá se apresentam, deixando o gramado com condições adequadas para a prática de futebol? 3. Caso positivo, quando será realizada a obra? 3. 4. Caso negativo, por quê? Sala de sessões plenário, vereador Dano Silva, 20 de maio de 2016, Renatinho Watanabe, vereador. Peço para discutir isso, presidente. Coloca em discussão o requerimento 132, então. Você vê, né, a questão de abandono do esporte na nossa cidade. A grande questão que eu vejo aqui, vereador Renatinho, é referente a este requerimento, que adianta o meu voto favorável, é que hoje a comunidade esportiva de Alumínio tem, bem dizendo, utilizado um único campo, que é o campo do Lidel. E esse campo também, durante o dia, está servindo de treino lá para o projeto Bom de Bola, Bom na Escola, que é tocado pela Liga Desportiva. Então, eu acho que se a prefeitura chamar a empresa que fez a obra lá para ela refazer o serviço, ela não vai refazer. Porque ela entregou um serviço e o uso contínuo do campo, né, tanto pelo projeto como por todas as competições que tem, é que leva a isso. O que falta é a prefeitura pegar os seus funcionários, ir lá e dar manutenção quinzenal do campo, cortar a grama, ver o alambrado. Então, a prefeitura que tem que cuidar disso aqui. A prefeitura tem, por exemplo, hoje um convênio com a Associação Atlética Alumínio, né, que é para
para vôlei, para basquete, mas ela não tem no mesmo sentido um convênio que eu penso que deveria ter um aditivo, que se permitisse também utilizar quadro, o campo da própria associação, né? A entrega do campo do Paraíso. Então, a gente pensa o seguinte, que a hora que tiver mais espaços, e esses espaços forem menos usados, eu acho que as manutenções vão durar mais. Agora, o que é absurdo é você ir assistir um jogo lá, acompanhar um jogo, e ver que a grama, onde tem grama está alta, e onde não tem está buraco. Então, a empresa que entregou a obra, mesmo que seja notificada, fatalmente vai ter como demonstrar. Nós entregamos. A grande questão que a condição do campo ela chegou a esse ponto, como eu disse, é pelo uso. O projeto Bom de Bola, Bom na Escola é tocado hoje no campo do Olidel por conta da reforma do campo do Paraíso. Aos finais de semana, os mandos de jogos são todos do campo, no campo do Olidel. Então, precisa a prefeitura fazer o quê? Tomar vergonha na cara, determinar o setor de obras e serviços públicos que vá lá e façam uma manutenção quinzenal ou mensal, que pinte o campo, que faça a poda, que arrume o alambrado e por aí afora. Então, a gente espera que, vendo aprovado esse requerimento, a prefeitura tenha a decência de atendê-lo e de reformar o único campo onde hoje é realizadas as atividades esportivas do município. São as minhas considerações. Continua a discussão, requerimento 132/2016. Em discussão. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Essa questão do esporte, que nós falamos aqui já várias vezes, realmente hoje o campo do Olidel é o único que está sendo utilizado para as crianças praticarem esportes e para ter o projeto. Porque nós vemos que todas as quadras, quando são solicitadas pelas pessoas que querem praticar esporte, são negadas pela Prefeitura Municipal de Elumínio. Então, a gente espera realmente que seja feita a manutenção, porque, como foi dito, por mais que a empresa tenha entregue de forma correta, se não houver a manutenção, realmente não vai ter como o gramado ficar em condições de uso. Então, a gente pede aí que o senhor prefeito atenda o requerimento do vereador Renatinho Watanabe, que nós também discutimos aqui na sessão passada sobre a questão do esporte, que nós gostaríamos muito que o senhor prefeito implantasse em todos os campos que nós temos hoje, na Granja Modelo, até mesmo lá na quadra de Itararé, implantassem em períodos contraturno professores de educação física para estar trabalhando com os adolescentes e com as crianças. Mas, infelizmente, esse já é um requerimento nosso desde 2013, que não é atendido pelo senhor prefeito. São essas minhas considerações. Continua em Obrigada. discussão, requerimento 132/2016. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passaremos então à votação nominal. Raimundo Azevedo. Da Delegacia, aprova. Geraldo Atleta. Augusto Canto. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Bosco. Renatinho. Aprovado, então, por 8 votos, o requerimento 132/2016, e autoria do vereador Renatinho. Solicito ao secretário que prossiga com a leitura dos requerimentos. Requerimento 133/2016. Sentir, senhor presidente, senhores vereadores, considerando as reclamações dos munícipes que moram na Rua Madre Paulina, no bairro Sinindu, sobre a falta de bico de luz em poste localizado em frente à casa de número 2748, que gera preocupações quanto à segurança no local. Considerando que tal fato deixa os moradores do local à mercê de atividades criminosas, tendo-se em vista que o lugar fica um breu total. Considerando ainda que as mães que levam seus filhos ao ponto de ônibus para o horário escolar diurno temem pela sua segurança, bem como as pessoas que necessitam passar pelo local à noite. É que requer a mesma do plenário, seja oficiado, excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informação. Há possibilidade de colocação de bico de luz no poste indicado acima para que possam os moradores sentirem-se mais seguros? 2. Se sim, quando? 3. Caso negativo, por qual motivo? Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 20 de maio de 2016, doutora Ana Paula Neto Marquete, Peço para vereadora. discutir, senhor presidente. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. O senhor não me permite tomar carona nesse requerimento. A Madre Paulina, de fato, é esquecida pelo poder público, tanto na parte de iluminação quanto a senhora citou. Eu quero aproveitar e rapidamente pedir ao líder do prefeito que leve a nossa preocupação com relação à própria estrada. Os dois lagos que existem nas laterais estão comendo essa via e estão deixando intransitável. Daqui a uns dias os moradores não vão conseguir acessar mais as suas residências, caso que nós já falamos e nada é feito. São essas considerações, aprovando desde já o requerimento. Continua em discussão, requerimento 133. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passaremos então à votação nominal.
Raimundo Azevedo. Eduardo da Delegacia, aprovo. Geraldo Atleta. Augusto Canto. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Bosco. Renatinho. Aprovo. Requerimento 133, 2016, autoria da vereadora Ana Paula, então aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário a fazer a leitura dos próximos requerimentos. Requerimento 134, 2016, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Desde 2013, esta vereadora vem questionando a administração da prefeitura em relação à falta de investimento na coleta seletiva em nosso município. No início, o problema era com a falta de motorista e com os problemas mecânicos do caminhão, que era cedido pela prefeitura. O caminhão quebrava constantemente, às vezes não tinha motorista para realizar a coleta, e com isso a população foi ficando desmotivada e uma parte deixou de reciclar. Diante disso, a vereadora requereu diversas vezes que houvesse maior investimento na cooperativa em campanhas de divulgação através de panfletos, palestras, campanhas e projetos educativos nas escolas, mas infelizmente não foi ouvida. O aumento na coleta de material reciclável, com certeza, reduziria o volume de lixo domiciliar e, consequentemente, os gastos com a coleta de lixo, o que, além de contribuir com o meio ambiente, contribuiria para a geração de renda das cooperadas. Ocorre, porém, que esta não é a visão do administrador da prefeitura, que prefere gastar milhões com a coleta de lixo do que com um pouco de investimento melhorar a condição de trabalho das cooperadas e seus rendimentos. A prefeitura, no entanto, entendendo que o melhor caminho para ajudar as cooperadas era proceder à contratação da empresa Engever para fazer a coleta seletiva pelo valor mensal de R$ 14.000. As cooperadas que não ficavam sem trabalho antes da referida contratação e que estavam sempre com o galpão lotado de material reciclável, agora ficam de 2 a 3 dias por semana sem ter material para trabalhar. O trabalho é pesado e quando chega no final do mês não conseguem retirar nem mesmo um salário mínimo. Elas recebem entre R$ 400 e R$ 500 reais. Com o pequeno valor que recebem, não conseguem fazer a manutenção do local, das máquinas, e por isso ficam sempre aguardando uma ajuda da prefeitura que nunca vem. Por diversas vezes, esta vereadora esteve em curso do Tribunal de Contas, onde os palestrantes, juntamente com membros do Ministério Público, explanaram entendimento de que a prefeitura deve manter parcerias com as cooperativas, investir e ajudar para que as cooperadas possam manter uma renda digna e, com isso, garantir maior volume de coleta de material reciclável e melhorias na questão ambiental. Aqui em nosso município não vemos isso acontecer, e muito pelo contrário, só vemos a quantidade de lixo domiciliar crescer a cada dia e a coleta seletiva diminuir. Caminhando na contramão de muitos municípios que, através de investimentos nas cooperativas de reciclagem, visam contribuir para questões ambientais e para a geração de renda nas cooperadas. Na última segunda-feira, ainda recebemos um acórdão do Tribunal de Contas que julgou irregulares vários termos de aditamento com a empresa Engever, firmados pelos prefeitos José Aparecida Tizeu e Jacob Salda. Ante todo o exposto, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Por que não investe em campanhas através de panfletos e projetos educativos nas escolas para incentivar a coleta seletiva? 2. Sabemos que, reduzindo a coleta de lixo, se reduziriam os gastos com a prestação de serviço, o que permitiria maiores investimentos na cooperativa e em outros setores do nosso município. Sendo assim, por que a prefeitura não procede dessa forma? 3. Sabemos que a prefeitura gasta com a Engever a importância de R$ 14.000 para realizar a coleta seletiva para as cooperadas, enquanto elas ganham cerca de R$ 500 mensais. Por que a prefeitura não fornece um caminhão decente com motorista para as próprias cooperadas realizarem a coleta? E investe na cooperativa e, com certeza, contribuiria para o aumento de renda de todas elas. Sala de sessões, 6 de maio de 2016. Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Bom, essa questão aqui, os nobres vereadores dessa Casa de Lei já devem estar cansados de eu me ouvir falar sobre isso. Eu venho falando sobre isso desde 2013, acompanhei toda a coleta seletiva, fiz vídeos, apresentei aqui, enviei requerimentos ao prefeito, mas, infelizmente, até agora eu não fui ouvida. Eu não consigo entender como que uma prefeitura pode ir na contramão de tudo que se prega em todos os municípios,
de tudo que se prega em relação ao meio ambiente, de tudo que se prega em relação à cooperativa. Hoje, nós temos aqui, a prefeitura gasta milhões com a coleta do lixo domiciliar e não investe na cooperativa de reciclagem. Olha só, é uma conta básica. Quanto mais coleta seletiva nós fizermos, quanto mais material reciclável nós tirarmos do lixo, menos lixo domiciliar será coletado pela empresa. Engever, hoje, que faz a coleta de lixo. Nós vimos aqui, até na sessão passada, que em outras administrações, inclusive do prefeito Jacó e do José Aparecido Tizerro, já houve problemas com a contratação de aditivos da coleta domiciliar. Nós estamos brigando desde 2013 nessa questão. Se investisse mais na coleta seletiva, menos lixo domiciliar nós teríamos que pegar. Seriam grandes investimentos que teriam que ser feitos? Não. O que nós precisaríamos? Precisaríamos de uma coleta que fosse assídua, ou seja, que ela tivesse data certa, que passasse nas casas certinho, que tivesse uma divulgação disso. O que mais que nós precisaríamos? Campanha de incentivo. Nós precisaríamos de campanha nas escolas, campanhas educativas, explicar para as crianças por que é importante reciclar, levar as crianças para visitar aquela cooperativa, ver o trabalho daquelas mulheres, o quanto é difícil para chegar no final do mês elas receberem de R$400 a R$500. Essa situação, quando você leva a pessoa no local, ela vai entender. Sem contar os danos ambientais. Todo lixo reciclável que se joga no meio ambiente faz mal à natureza, ao meio ambiente, nós sabemos disso. São milhares de anos para se decompor. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos desse empenho. E a gente vem pedindo que a prefeitura forneça panfleto. Nós chegamos até a se propor a entregar esses panfletos nas ruas. E nós não vemos nenhum tipo de atitude. Muito pelo contrário. Parece que se quer mesmo ter bastante lixo domiciliar para carregar para cima e para baixo. É isso que se parece. Porque o que acontece? Foi contratada a empresa Engever para fazer também a coleta do material reciclável para levar nas cooperativas. No entanto, o que elas recebiam antes de ter essa coleta realizada através da empresa, era muito mais do que elas recebem hoje. O galpão ficava lotado. Em 2013, eu frequentava lá, o galpão estava lotado. Hoje, você vai lá, elas ficam 2, 3 dias da semana sem trabalhar. Hoje mesmo, elas não trabalharam. Semana passada, elas ficaram 3 dias sem trabalhar. Semanalmente, elas ficam de 2 a 3 dias sem trabalhar, porque o material que elas recebem é muito pouco. Pouquíssimo material. Coisas que elas faziam bairro, voltavam com o caminhão lotado. Hoje, o caminhão não vem lotado. Então, eu queria entender que essa matemática eu não consigo entender. Eu gostaria que o prefeito me explicasse por que não se investe na reciclagem, por que não se investe na educação, nas escolas, na panfletagem, para que as pessoas reciclem mais e aumente a renda dessas cooperadas, por que não se investe na manutenção do galpão, elas estão lá com o portão caindo, entendeu? A energia, elas têm problema, tem que ir lá pedir para o pessoal ligar, ficaram aí num sacrifício imenso, pedindo para fazer uma parede lá, para que elas pudessem comer, porque elas almoçam lá dentro. Então, eu não consigo entender isso, e eu gostaria que o senhor prefeito me explicasse. Porque, afinal de contas, o que nós vemos é que a prefeitura de Alumínio, ela vai na contramão. Enquanto um país inteiro fala em coleta seletiva, enquanto um país inteiro fala em educação ambiental, aqui é o contrário. Aqui é o seguinte, não vamos produzir lixo. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua em discussão, requerimento... Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. No início dessa gestão, nós tivemos uma reunião na diretoria da fábrica, e naquela ocasião, salvo engano, foi o diretor Luiz Jorge, ele falava que cooperativa, ONGs nascem mortas. Infelizmente, é o que nós vemos aí na maioria dos municípios, não diferente aqui no município de Alumínio,
né, acompanhei na gestão passada, por muitas vezes, a cooperativa do município de Alumínio. Naquela ocasião, o prefeito atual também fez a mesma coisa, colocou o caminhão, que na época foi contratado a Engever, mas naquela época não se podia, não tinha condições de se pagar um valor maior para que se colocassem também terceirizadas as pessoas que retiravam o reciclável da rua. E o que aconteceu? As cooperadas não queriam sair para a rua e outras queriam ficar no galpão. E assim, consequentemente, o que aconteceu? As pessoas que faziam a separação do lixo reciclável pararam de fazer, porque naquela data marcada, que seria segunda, Progresso, terça, um exemplo, o caminhão não passava ou não tinha mulheres que queriam ir para o caminhão. Aí veio a gestão, essa nova gestão, e entraram no acordo e colocou o caminhão com mais 3 mulheres lá e um motorista para fazer a coleta na rua. O serviço que está sendo feito por essa empresa terceirizada, eu vou dizer para você, os dias e horas marcadas nos bairros está sendo feito. Esses dias mesmo até eu estive conversando com o munícipe lá, que era um dia chuvoso, e o caminhão de reciclável estava passando ali na porta das casas, até mesmo com aquela chuva naquele bairro. Então, a questão, muitas vezes, não é só com relação ao poder público, não aqui, jamais querendo puxar saco, ou se não, defendendo, mas sim, muitas vezes, na diretoria. Acho que a diretoria também precisa se unir, se acertar, porque muitas vezes as pessoas acham que vão se abrir uma cooperativa, vão se abrir uma ONG, e dali vão sair com R$1.000, R$2.000 de salário, e na realidade não é assim. Depende mais deles cooperados do que próprio. A prefeitura está assim, fazendo o que pode, com o trabalho da Engever, investindo um dinheiro na cooperativa. Acho que poderia investir mais em propagandas. Na época foi colocado aquele saco, entrega de casa em casa, foi colocados mais uns tambores para a questão do reciclável. Aí o pessoal começou a jogar lixo, meter fogo. Mas também precisa se trabalhar as cooperadas, precisa se trabalhar a diretoria. Com relação à questão, nós sabemos que o papelão hoje, o lixo reciclável hoje tem um valor enorme no mercado, amanhã já não vale quase nada, já não compensa nem vender, mas não podemos jogar também toda a culpa em cima da prefeitura, e sim nós precisamos ver a questão da administração dessa cooperativa. Nós precisamos ver com relação ao que está se fazendo com esse serviço terceirizado. O serviço terceirizado está sendo prestado, no meu bairro, pelo menos, toda quarta-feira, que é o horário, no momento oportuno, vereador, toda quarta-feira, que é o dia marcado, está passando, estão recolhendo. Agora precisa se ver, não, com certeza, nós precisamos ver aí com relação à divulgação, uma melhor divulgação, o povo, para incentivar o povo nas escolas, concordo, isso aí é uma luta que eu venho fazendo desde quando eu entrei aqui com relação ao reciclável, já propus até alguns projetos aí nessa casa com relação ao lixo reciclável. Eu acho que é um trabalho, mas nós precisamos também incentivar a trabalhar ali dentro aquela diretoria, para a gente ver se eles se animam para se começar a fazer um trabalho melhor, para que se aumente. Eles tiveram uma época aí que eles chegaram a tirar quase R$800 por mês. Foi da época da gestão passada, eu acompanhei, foi colocado, a prefeitura colocou um servidor lá dentro para ajudar elas a trabalharem, questão administrativa, que elas estavam com dificuldade, foi-se feita toda a questão administrativa, e naquele momento deu resultado. Hoje não está dando resultado mais, mas não está dando resultado por quê? Então nós precisamos descobrir aonde e o porquê que não se está dando esse resultado. E não, porque a Engever, lógico, recebe lá para fazer o trabalho lá de coleta, está recolhendo, está fazendo serviço, está se pagando caro, precisamos ver. Mas eu acho que o problema mesmo nós temos que ver com relação aí à diretoria, fazer um trabalho lá dentro da cooperativa para a gente ver o que está acontecendo. São só essas palavras, senhor presidente. Pois não, continua a discussão, requerimento 134/2016, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passaremos então à votação nominal. Raimundo Azevedo. Eduardo Legacia, aprova. Geraldo Atleta. Aprova. Augusto Canto. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Eduardo Bosco. Renatinho. Aprova.
Requerimento 134/2016, aprovado por 8 votos. Encerramos a parte do expediente recebido dos vereadores, passamos ao expediente recebido de diversos, solicitando ao secretário que faça a leitura do requerimento da deputada estadual Maria Lúcia Amari. Requerimento 869/2016 requer, nos termos do artigo 65, inciso 8º, da 14ª Consolidação do Regimento Interno, que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a população de Alumínio pelo transcurso de mais um aniversário da cidade, comemorado neste mês de abril. Requer ainda seja dada a manifestação, que desta manifestação dê ciência ao senhor prefeito José Aparecido Tizeu e ao senhor presidente da Câmara Municipal, Sala de Sessões, 28/4/2016, Maria Lúcia Amari, deputada. Passamos então agora ao tema livre, onde temos o prazer de ouvir o vereador Augusto Canto, que dispõe de 15 minutos com a parte. Eduardo Bosco, me desculpe. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos assiste, uma boa noite. O assunto que me traz essa noite é breve. Há muitos e muitos anos aqui nessa casa, vereadores do passado, vereadores da gestão passada, vereadores dessa gestão, vem brigando por moradia popular nessa cidade. Não só eu, como o vereador Geraldo, entre outros vereadores aqui, em todas as leis orçamentárias, plano plurianual, nós colocamos aí a questão da moradia. Sabemos aí que existe uma ação na justiça, foi comprado o terreno ao lado do Figueirô para que se construísse, naquela época, um convênio com o governo do estado, várias moradias, o projeto pronto, mas o dono daquele terreno entrou com uma ação judicial e, enquanto não se desenrolar na justiça, a prefeitura não fizer o pagamento em precatório, não vai sair com relação às casas populares. Mas, com relação a esse assunto, eu quero aqui frisar a invasão que está acontecendo há alguns dias no Jardim Progresso. Há mais ou menos uns 20, 25 dias, algumas famílias, patrocinadas por algumas pessoas, estavam invadindo ao lado ali da rodovia, ao lado do muro da fábrica da CBA, próximo à rodovia Raposo Tavares. Então eles foram lá, começaram a montar um barraco, a prefeitura foi lá, limpou o espaço que é dela lá, retirou essas pessoas, as pessoas voltaram de novo, começaram a montar, a CBA entrou com reintegração de posse. Nessa semana, na quinta-feira, saiu a reintegração de posse da CBA com ordem judicial, e a CBA foi cumprir, através do oficial de justiça, mas a polícia, a reintegração de posse. Naquele momento, que a polícia militar estava lá, chegou uma advogada do sindicato, que é candidata a vereadora, e disse, não, aqui vocês podem ficar, porque aqui não, está certo, já falei para vocês que aqui está certo, como se mandasse no espaço, com ordem judicial, com ordem de reintegração de posse na mão. A Polícia Militar do município de Alumínio tem que ficar lá, deixa de fazer a ronda no município para ficar lá para ver uma reintegração de posse. Aí, nesse momento, ela discutindo lá com os policiais do município de Alumínio, os policiais do município de Alumínio acionaram o sargento da Polícia Militar. O sargento olhou a documentação, viu a reintegração de posse junto com o oficial de justiça, falou, não, pode chamar tático e vamos derrubar o barraco, porque aqui já a justiça deu a reintegração de posse. Pois bem, nesse momento, a ilustríssima advogada chegou e falou assim, não, aqui vocês não vão ficar, mas vão montar ali em cima. Vamos montar no terreno de cima, o terreno público da prefeitura, onde os munícipes tomam conta, fazem plantações, e vamos montar. Né? Chama o caminhão deles, e o caminhão começa a carregar madeiramento para cima, colocam tudo na calçada. Quando é no sábado, não fazem nada, no domingo, pela manhã, eu nunca vi uma construção tão rápida. Questão de horas, você vê a pessoa com o telhado, já montando, levando um monte de criança, e quando é a parte da noite, chega um caminhão branco lá para levar a mudança do pessoal. O pessoal que veio de fora, não sei de onde trouxe, mas essa pessoa, ao invés de estar preocupado, se realmente estivesse preocupado com essas famílias,
tinha construído uma casa lá no seu terreno, que ganhou da CBA, que disse que ia montar a casa popular, e levado essa família para lá. Uma casa onde tem um banheiro digno, um saneamento básico, água encanada. Agora não, a pessoa não, vamos invadir aquele terreno. Poxa, está incentivando a pessoa a fazer uma coisa ilegal. A prefeitura hoje entrou com reintegração de posse daquele terreno e, aproveitando, já entrou com um pedido de reintegração de posse daquele barraco que foi montado na gestão passada, que eu já vinha discutindo com relação, porque é esse senhor que montou, que foi deixado naquela época, é que está trazendo a sua família para morar naquela parte de cima. Sabemos a dificuldade financeira de muitas pessoas, mas nós temos que também observar a questão do saneamento, a questão o terreno caído, onde se chover, a água vai passar por dentro do barraco, e ali nós vemos, né, o financiamento do sindicato, levando hoje cesta básica, levando hoje pertences para algumas pessoas. Poxa vida, ali existem famílias que residem há anos e anos. Existem famílias que estão ali, e é um bairro onde as pessoas, né, moram há anos e se deparam num domingo pela manhã com essa atitude impensada de algumas pessoas que querem aí se promover através da ilegalidade. Isso é um absurdo. Então, essa semana a prefeitura já deve estar recebendo aí a reintegração de posse. A prefeitura entrou hoje com a reintegração de posse e vai retirar lá aquelas famílias, vai fechar o terreno, vai se tomar uma atitude, porque isso não pode acontecer. É inadmissível você imaginar que pessoas aí que estão agariando um cargo público de alto escalão, ajudar a fazer aquilo em um bairro, num terreno público. Então a gente pede aí a colaboração da prefeitura, a colaboração dos munícipes, se verem alguma coisa aí, entrar em contato com a prefeitura, entrar em contato com nós, e nós vamos lá realmente lutar por aquelas pessoas que pagam seu imposto em dia, que pagam seu aluguel e assim por diante. Então, são só essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Passamos agora a ouvir o vereador Eduardo da Delegacia, que também dispõe nos termos regimentais de 15 minutos com a partes. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Ilumínio aqui presente, internautas que nos acompanhem, boa noite a todos. Falar aqui utilizando alguns ganchos da fala anterior do vereador Eduardo Bosco. Primeiro, na questão da moradia popular. É bem verdade que em outros mandatos, pelo menos do que eu passei aqui, isso foi uma preocupação recorrente. Tanto que, naquela legislatura, da qual fiz parte, que foi a passada, nós conseguimos fazer a desapropriação de um terreno, que é a área do Gunter, que fica no bairro Jardim Olidel, com o objetivo de se ter moradia popular. O dono da terra entrou com uma ação pedindo um reajuste nos valores que foram pagos, e bastava a prefeitura que pagasse. Então, são 3 anos, aí, quase completando 4, desta administração, que em nenhum momento o prefeito acenou. Inclusive, teve um requerimento de minha autoria nesse sentido, para que fosse pago e essa área, estando desimpedida, pudesse entregar ao CDHU para que tivesse moradia. Então, vamos lembrar que essa questão de moradia, o terreno foi desapropriado na legislatura passada, e nesses 3 anos que o prefeito Iseu teve aí, como já teve em outros anos e nada fez no sentido de moradia popular, não pagou esse valor que poderia ter pago, e já poderia a gente estar falando em moradia popular. E eu vejo aqui essa questão que foi anunciada pelo vereador, que infelizmente se retirou, do sem terra, são olhares distintos que a gente tem, às vezes, sobre a coisa, né? Quem quer ter no seu conglomerado, no seu bairro, a presença de sem terra, se for falar, vamos ser bem reais. Quem quer imaginar abrir a janela pela manhã ou ter moradia, saber que as pessoas estão invadindo o terreno? A gente quer que esses tipos de problemas fiquem longe da visão da gente, para a gente esquecer o quanto de humanidade a gente está deixando de ter. Então, quando a gente fala aqui no sentido que ele falou que está sendo patrocinado,
né? E eu não gosto desses tipos de termos que tem aqui na tribuna, porque eu gosto de dar nome aos bois. Por um candidato, pelo sindicato. Não, ele quer falar, no momento de eleição, de um candidato, que ele apoiou, inclusive, na eleição passada, que é o Bimbão, que estaria patrocinando isso. Eu custo acreditar que esteja patrocinando. Agora, se ele entende que o patrocínio é você olhar uma pessoa em situação de carência, uma pessoa em situação de necessidade, e a pessoa que tem a condição, quer pessoal, quer através do sindicato, de ceder uma cesta básica, um galão d'água, né? Ou, de repente, uma lona para que a pessoa se cubra de uma chuva, ou ceder um serviço de advogado que o sindicato dispõe, né? Mas para quê que vai entender? São só 100 terras na visão do que o vereador tem. Ele falou que nunca viu algo ser tão levantado rápido. Se você passar pela Raposo, dá para ver a rapidez com que está levantando a obra do mercado dele também. Então, levanta-se obras rápidas no nosso município. Como vê também que está levantando rápido a sorveteria do Valdir. Nesses tempos de crise, passa pela Raposo Tavares. Olha direito o tamanho do prédio, como levantou rápido. Vamos ver que empresário hoje, nesse momento no nosso país, levanta tão rápido assim. É mais fácil levantar um barraco com 4 pau e uma lona, onde não tem água, onde não tem banheiro, onde a pessoa dorme no chão, onde não tem cozinhar, ou é mais fácil levantar uma empresa de mais de 1.000 metros quadrados, com elevador? É muito mais fácil, só que o olhar é diferente. Então, quando a gente olha para um monte de sem terra, é a visão, não é minha que eu estou falando, é a visão dele, que está ali à porta da sua casa, quem quer ter? Aí pega uma pessoa que tem uma situação, eu não sei se fez pelo sindicato ou fez pessoal, que tem uma situação de ajudar, e se propõe a ajudar, está patrocinando? Patrocinando? Meu Deus do céu. Sabe, quando vier se referir aqui na tribuna, eu sempre gosto disso, dê nome aos bois. Não fique insinuando, porque se a gente for só fazer insinuação, meu Deus do céu. Em falar em moradia, num prefeito que está 4 anos e não consegue desembargar uma área, de pagar para entregar a certidão, é vergonhoso. É uma questão vergonhosa isso daí. Eu penso, e eu tenho visto, que a gente aprende a conhecer pessoas. A gente aprende a conhecer pessoas. O que eu vejo ao longo desse tempo, né, na presença curta que estive aí com o Bimbão, porque muito provavelmente, é o que tudo indica, o nosso partido vai estar apoiando ele, está na sua pré-candidatura. Se ele vier a ser candidato, nós vamos estar com ele, que ele é uma pessoa que olha para o pobre, para a pessoa que necessita de uma maneira diferente. E ele está aqui na cidade diariamente, ao contrário do que está o prefeito. Eu não concordo se, como ele disse, a advogada incitou para que a pessoa invadisse a área. Só que o que eu penso que um advogado está falando é que no momento que a pessoa foi tirada da área que ela ocupou, né? Que é errado, a lei não fala que a gente não deve ocupar aquilo que não é nosso. Mas a gente entra numa outra discussão, né? Das pessoas que não têm condição e não têm moradia, ela não tem acesso ao emprego. Vamos ver o que o governo fez na questão do desemprego. Ela já não teve, no passado dela, talvez acesso à educação que lhe permitisse o acesso ao melhor emprego. Ela não tem acesso à moradia, não tem acesso ao saneamento básico. Então ela, no momento de desespero, porque isso é desespero, é a gente se olhar diferente, se pôr no lugar da pessoa. A pessoa não está ali invadindo com o objetivo de revenda, como a gente vê, a pessoa está para ter um lugar para ficar. Aí vem uma ordem judicial, desapropria, a advogada vai acompanhar, né, o local. E é aquela história que a gente vê assim, talvez o que o vereador quisesse, e não fica presente, isso me incomoda, o que ele quisesse e ele viesse aqui enaltecer, é que o sindicato ou o caminhão particular do Bimbão pegasse as pessoas, amontoassem, levasse para longe daqui, para uma outra cidade, né? É aquela visão errada do direito constitucional do ir e vir, né? Você já veio, agora vai. Esquecendo que intrínseco está o direito de permanecer. A questão é permanecer onde? A pessoa veio para o município. Ela tem que ir embora, mas ela tem o direito de permanecer. Vai permanecer onde? Esse prefeito que está há mais de 15 anos aí à frente da prefeitura, não assentou um tijolo de uma moradia popular. Vai permanecer onde as pessoas? Que programa que elas vão fazer parte? Entendeu? O prefeito, que talvez nem aqui esteja, que talvez esteja em Angatuba,
Depois que essas pessoas saíram de lá, do nada que eles têm, não passou lá para ver se estão precisando, assistência social. Aquela assistência que no dia da enchente passa dentro do carro e abaixa o vidro para olhar o que está acontecendo e não vai ali na pessoa para saber o que está. Que Deus permita a família do vereador, ao vereador, nunca passar por algo parecido, por necessidade, por falta de tudo. Porque se passasse, nasceu em berço de ouro, talvez visse essa questão com olhos diferentes. Eu vejo com olhos diferentes. Então, eu entendo que apontar nesse momento, induzindo as pessoas a acreditarem que isso é um sistema patrocinado. Não, isso não é um sistema patrocinado. Isso aí é político, é tendencioso e é eleitoreiro, né? Um barraco, eu garanto para ele que com lona se levanta aí em menos de 24 horas. Agora, imaginar levantar um prédio daquele tamanho da sorveteria do prefeito que ele apoia, do filho do prefeito que ele apoia, é muito mais difícil que levantar um barraco. Então, quando vier aqui para falar alguma coisa, e as pessoas aqui me conhecem, né? Quando eu estou do lado de uma pessoa, estou do lado mesmo, a gente vai defender. Se tiver errado, eu aponto também. Administração passada, cansei de apontar falhas aqui do prefeito Jacó, né? Patrocinar é diferente de ajudar. Estender a mão é diferente de patrocinar. Patrocinar é passar com o ônibus buscando, vamos invadir tudo que é terra lá, entendeu? Mesmo porque se fosse ter esse patrocínio, podia, por exemplo, subir lá. Ele falou da terra que o Bimão tem, podia subir também no sítio lá do Areia Branca, que tem o Valdir Tizeu, onde tem mais de 200 freezer do pequeno negócio, do pequeno comércio dele na cidade. Então tem que ter cuidado com essas coisas, né? E tem que olhar diferente. Como eu falei aqui, conhecendo as pessoas, eu posso falar que o menos favorecido, a pessoa que mais precisa, essa pessoa, hoje, por alguém que não é da administração pública, que almeja uma vaga na administração pública, mas não é da administração pública, pode perguntar. Ele olha diferente para o pobre e para o problema do pobre. São as minhas considerações, presidente. Continuando ainda no tema livre, ouviremos agora a vereadora doutora Ana Paula, que também dispõe de 15 minutos com a parte. Boa noite, nobres vereadores, plateia que nos assiste, internautas que nos acompanham. Primeiramente, o assunto que me traz aqui hoje é em relação às zoonoses. Tenho recebido diversas denúncias que o local não tem medicamentos. Até tivemos na semana retrasada a inscrição de um munícipe aqui falando também da questão dos animais nas ruas. E essa pessoa ela fez uma visita nas zoonoses e se deparou com um funcionário da área de educação que foi colocada pelo senhor Paulo Pimenta lá nas zoonoses. Então, a gente pede ao senhor prefeito que, mais uma vez, nós já pedimos várias vezes, que dê uma atenção nesse sentido, porque já foi palco de denúncia no Ministério Público em 2013, depois em 2014 teve novamente um outro processo. Aí eles fizeram algumas melhorias e agora novamente abandonaram o local. Então, a gente pede ao senhor prefeito que dê uma atenção, coloque os medicamentos no local, coloque um funcionário que realmente seja da área para trabalhar lá e não coloque aquele local como local de castigo a algum funcionário que eles queiram afastar da administração. Porque esse funcionário foi colocado lá pelo senhor Paulo Pimenta e ele é da educação. Em relação à moradia popular, a gente espera, né, que os próximos prefeitos que venham para o nosso município, ou até mesmo se o prefeito for reeleito, que ele passe a olhar para essa questão das moradias populares. Nós sabemos que aqui hoje no nosso município, muitas pessoas estão se mudando para outras cidades, porque não têm condições de adquirir aqui uma casa, não têm condições, os imóveis, além de serem irregulares, não temos o programa de Minha Casa Minha Vida, não temos nenhum programa do CDHU, e como foi dito, existe realmente essa área no Lidel, que foi desapropriada, e que faltava pagar um certo valor para o desapropriado, para que se pudesse entregar as casas ao CDHU e fazer essas moradias populares. Infelizmente, a gente vem aguardando que o senhor prefeito faça isso desde 2013, e até a presente data, nós não vemos isso acontecer. Em relação a essa questão do Jardim Progresso,
Eu não posso fazer um objeto de valores, porque eu não sei realmente da onde essas pessoas que estão se localizando vieram. Se são pessoas do nosso município, se são pessoas que vieram de outro local. Mas a gente realmente espera que isso não seja nenhum movimento político. Porque nós pensamos que a nossa cidade ela tem que estar pautada na legalidade. Nós temos que pensar nas coisas de forma séria, sem fazer isso por política, sem fazer para denegrir a imagem de alguém. Então, eu espero realmente que não seja uma questão política, que não tenha nenhum dos pré-candidatos envolvidos numa situação dessa, porque isso realmente nos causa um temor muito grande. Né? Nos causa um temor muito grande. Então, eu não posso fazer um valor aqui, porque realmente não sei se essas pessoas vieram, se elas já estavam aqui em Alumínio em outro local e foram para lá, mas eu vou procurar investigar essa situação a fundo, porque eu acho que isso é uma coisa que nós realmente não podemos, de forma nenhuma, admitir. Eu acho que essas pessoas realmente elas têm que ter um local digno para morar. E a solução de colocar em barracos, fazer invasão de terras, realmente é uma situação complicada. Acho que elas precisam ser amparadas, sim, mas de uma forma legal. Elas precisam ter o apoio, sim, mas de uma forma legal. Não assim. Então, eu acho que precisamos realmente verificar o que está acontecendo e esperar, sinceramente, que isso não seja uma atitude de ninguém para fazer política. Isso nós esperamos, porque se isso for, realmente nos causa muito temor. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Pois não, vereador Raimundo. Coloca em discussão o pedido do vereador Raimundo de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passaremos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Passaremos então a ordem do dia, se o vereador Eduardo puder fazer a leitura do... Primeira discussão do projeto de lei 19/2016, que dispõe sobre a revogação da lei municipal 1616 e 10 de agosto de 2012. Senhor presidente. Pois não, vereador. Peço pela ordem. Senhor presidente, eu peço desculpas aos nobres pares. De uma maneira pessoal, eu tenho feito diligências aos locais, tentando contactar os proprietários das empresas e analisar a documentação de cada uma delas, e eu não consegui concluir, excelência. Então, não me sinto à vontade de votar os projetos. Por esse motivo, eu peço a suspensão dessa votação por uma sessão. Uma sessão? Tá. Então, coloco em discussão o pedido do vereador de suprimir a discussão adiar a discussão do projeto de lei 19/2016 por uma sessão. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Passamos à votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que queiram se levantar. Então, por unanimidade, fica aprovado o pedido do colega vereador Augusto Canto de a discussão por uma sessão. Passamos, então, à primeira discussão do projeto de lei 20/2016. Pois não, vereador. Da mesma maneira, com a mesma justificativa, eu peço a retirada por uma sessão desse projeto de lei. Passamos, coloca, então, em discussão o pedido do vereador de adiar a discussão do projeto 20/2016 por uma sessão. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querendo se levantar. Então, fica também aprovado o pedido de adiar a discussão do projeto de lei 20/2016 por uma sessão. Passaremos, então, à primeira discussão do projeto de lei do 22/2016, que também dispõe sobre a revogação da lei municipal. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Novamente, com a mesma justificativa, eu peço a retirada. Já imaginava. Coloque, então, em discussão o pedido do vereador Augusto Canto de adiar a discussão do projeto por uma sessão. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação. Os contrários querem se... Os contrários querem se levantar, os favoráveis permaneçam como estão. Então, fica também aprovado o pedido do vereador de adiar a discussão do projeto de lei 22/2016 por uma sessão. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Projeto de lei 25/2016, que transforma em zona de expansão urbana a área localizada na zona rural denominada Fazenda Bela Vista, Gleba B. Primeira discussão do projeto de lei 19/2016. Primeira discussão do projeto de lei 20/2016. Primeira discussão do projeto de lei 20/2016.
Não temos ninguém inscrito na tribuna livre, nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma para encerrada, desejando a todos uma boa noite.